E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Valoriza. O tema de hoje é diversificação. A gente vai conversar um pouquinho sobre por que diversificar, como diversificar, o quanto diversificar e também vamos falar sobre como diversificar com pouco dinheiro, com pouco patrimônio. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma notícia que eu vi sobre um cara que comprou ações da Tesla. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E ficou com elas muito tempo tal, e ganhou muito dinheiro, ficou milionário e pode se aposentar com elas. Era a única empresa que ele investia. E isso por si só não é uma coisa ruim ou boa, não deveria chamar atenção. O que chama atenção é a atitude das pessoas em relação a esse tipo de notícia. Muita gente acha isso bom, muita gente quer replicar isso daí, muita gente acha que isso é possível. E uma história como essa, de uma pessoa que investe em uma ação só e fica milionário, é mais ou menos como você investir na Mega Sena e ficar milionário. Muita gente fica milionário com a loteria, mas acho que não há discussão que esse não é um bom investimento, né? Não invista todo o seu dinheiro em loteria. E olhar para uma história dessa aqui e se inspirar e tal, seria mais ou menos como olhar para alguém que ganhou na loteria e falar: nossa, ganhar na loteria é fantástico, olha que legal, quero ser igual ele. É claro que é impossível, é claro que isso não costuma acontecer. Quer dizer que ninguém consegue ficar milionário com uma ação só? Não, algumas pessoas conseguem, como esse exemplo desse cara aí que conseguiu só com a ação da Tesla. Provavelmente deve ter acontecido com outras empresas. Alguém que tinha, sei lá, só Magazine Luiza na carteira desde quando ela não valia nada, pode ser que esteja milionário hoje. Isso acontece, mas isso não é regra, isso é exceção, isso é muito exceção. E eu não conheço ninguém que fez isso aí. O que eu conheço são pessoas que atingiram a independência financeira através de uma carteira bem balanceada, bem diversificada. Mas claro que isso não chama a atenção da manada. O que chama a atenção da manada são coisas que acontecem lá uma vez em 1 milhão, é o cara que ganha na loteria. Isso que chama a atenção. O cara que ficou investindo a vida inteira e ficou milionário do jeito normal, isso não chama atenção, isso não vai para o jornal, ninguém faz reportagem sobre isso, porque isso não tem graça, né? Isso todo mundo pode fazer. E uma outra coisa também que tem em relação à manada ainda, antes de entrar no assunto, muita gente fala assim: ah, mas os bilionários falam que não pode diversificar, que diversificar baixo rendimento, cai o seu ganho no longo prazo e tal. E aí você olha um cara como Warren Buffett, que costuma falar isso aí, mas no portfólio dele tem nada menos que 65 empresas. Então assim, a gente não pode diversificar, entendeu? Mas o cara tem lá 65 empresas e está tranquilo. Mas agora entrando dentro do assunto mesmo, vou começar a falar por que eu devo diversificar, por que é obrigatório ter diversificação, o que eu ganho com isso afinal. Em primeiro lugar, não é o mais importante, mas em primeiro lugar é porque melhora o retorno de longo prazo. Você diversifica mais, você ganha mais, você tem mais lucro. Isso pode ser um pouco contraintuitivo, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês um estudo feito por um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostra com simulações, ele fez mais de 6 milhões de simulações, com alocações aleatórias, né, simulando várias carteiras, diferentes prazos, diferentes períodos, diferentes datas de início do investimento, e ele variou os seguintes critérios. Primeiro, o tanto de anos que ficava investido, e ele também variou a quantidade de ações que ele escolheu. Então lá na linha de baixo vocês conseguem ver o número de ações, vai aumentando conforme vai indo para a direita, e conforme vai subindo, vai aumentando o número de anos investido, né, o período que ficou investido. E olha que coisa interessante, quanto mais diversificado, mais aumenta o retorno. Isso em relação ao Ibovespa, tá, gente? O jeito certo de interpretar esse gráfico aqui é o seguinte: com 15 anos e 30 ativos diferentes, você tem 98,5% de chance de superar o Ibovespa, hein? Eu estou falando de forma aleatória aqui, não estou falando de fazer stock picking, de escolher as empresas que dão lucro, não estou nem falando disso, a gente está falando de uma coisa aleatória. Tem empresa falida aqui no meio, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada na discussão inteira para ver quais foram os critérios que ele usou. Mas tem empresa que faliu no meio, ele foi pegando sem preconceito. Tudo que é ação que tinha lá disponível, ele foi usando para fazer esse estudo. E olha que resultado fantástico, hein? E uma coisa interessante também é que quanto maior o prazo, maior a diferença, mais vantagem tem em diversificar. Então, esse é um tipo de estudo que é para realmente tirar essa dúvida que muita gente tem de que diversificar diminui o rendimento, diversificar vai fazer você não aproveitar as altas do mercado, né? Realmente, claro, diversificar. Se você tem só lá a Tesla, por exemplo, e ganhou um montão, ok, você vai ficar rico com Tesla. Só que isso não acontece. Você não vai acertar a próxima Tesla, né? Eu não vou acertar a próxima Tesla, eu tenho certeza disso. A gente não é tão bom assim, a gente não tem acesso a informações privilegiadas. E ainda falando de rentabilidade, uma outra vantagem de diversificar é que você consegue sempre comprar aquilo que está para trás. Dessa forma, você sempre vai pagando barato, você nunca paga caro. Por exemplo, alguma ação lá subiu demais.
a sua planilha de rebalanceamento não vai mandar você comprar aquela ação. Pelo contrário, vai mandar você comprar outras que não subiram demais. Então, se você mantém uma planilha, se você se organiza, ainda mais se você usa classes diferentes de investimento, né, como por exemplo fundos imobiliários, ações no exterior, imóveis, moeda, renda fixa, enfim. Quanto mais classes de ativo você usa, mais você se beneficia dessas variações, mais você consegue aproveitar essas variações sem fazer esforço nenhum, deixando lá que os seus objetivos, a sua planilha, mande nisso aí. Se você tem dúvida com relação a isso, eu vou deixar um link aqui com um vídeo que eu explico mais ou menos como é que é essa questão da planilha, como divide os ativos. Mas assim, é bem simples, você simplesmente escolhe lá o quanto você quer ter em cada ativo e vai comprando para respeitar aquilo lá. Claro, nunca vender, nessa história de vender o que está para frente é a maior baboseira que está circulando na internet ultimamente. É só você ir rebalanceando na compra, né? Mas eu vou deixar um vídeo aqui caso você queira entender com mais profundidade esse assunto. Mas acredite, essa é uma grande vantagem da diversificação. Quanto mais diversificado, quanto mais ativos diferentes você tem, né? Quanto menos correlação tem entre os ativos, né? Porque, por exemplo, você tem Itaú e você tem Itaúsa. Pô, na verdade, você não está diversificando de verdade, né? Porque as duas coisas são quase a mesma coisa. Tudo bem, claro que a Itaúsa tem outros ativos dentro e tal, mas ela é, na maior parte, Itaú. Então, não é uma diversificação. Ou se você só tem ações, por exemplo, do setor bancário. Sua carteira é Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banco Inter e um monte de banco. Bom, não preciso nem dizer que você não está se aproveitando, né, do balanceamento, você não está se aproveitando da diversificação, porque é tudo mais ou menos parecido, tudo vai cair junto, subir junto. Claro que qualquer diversificação é melhor que nada, mas é melhor que você diversifique em ativos que tem uma baixa correlação, que não sobem e descem no mesmo ritmo. Por exemplo, aí a bolsa, renda fixa, fundo imobiliário, coisas diferentes, né? Se você quiser ter Bitcoin, se quiser ter investimento no exterior, se quiser ter imóveis, enfim, o que você quiser, mas dentro dessa regra aí de não ter coisas que são muito correlacionadas, porque isso vai atrapalhar. Claro que no fim das contas você vai conseguir ter um pouquinho de tudo, porque por mais parecido que sejam as coisas, elas não são iguais, né? Então às vezes você vai querer ter lá 3, 4 bancos dentro da sua carteira, mas você vai ter outras coisas também que não são bancos, que são diferentes, que são de varejo, que são de mineração, de petróleo, enfim, de qualquer coisa, de seguro, sei lá. Além de toda essa questão da rentabilidade que a gente viu, existe a questão mais importante da diversificação, que é mitigar o risco, é diminuir o risco, proteger a sua carteira. Existe um foco muito errado entre os investidores amadores, que é a questão da rentabilidade. Todo mundo só olha para a rentabilidade. Pode ver, se você procurar um vídeo no YouTube sobre comparar dois investimentos, como por exemplo a bolsa versus a renda fixa, todas as comparações serão de rentabilidade. Vão ficar olhando, a bolsa deu tanto, a renda fixa deu tanto. O que é uma burrice sem tamanho. O pequeno investidor precisa cuidar de proteger o patrimônio, porque senão, uma hora o patrimônio dele acaba. Sempre vai ter problema, sempre vai ter zica. Por duas razões, basicamente. Primeiro, a gente pode errar a nossa análise. Um exemplo muito bacana disso é a Lynx. Quem poderia dizer que a Lynx tinha uma governança ruim? Eu acho que ninguém. Eu certamente não poderia, porque a empresa é do novo mercado, só tem ação ON, tem um histórico bom. E o pior, ela é uma corporation, ela é uma empresa que tem free float altíssimo. Aliás, ela não tem controlador, ela não tem majoritário. É uma empresa do mercado, as ações dela são todas do mercado. E aí ela foi lá e aprontou aquele problema lá de governança, que eu considero um problema de governança, né? Há quem não considere, e fez o que fez lá com os acionistas minoritários. Então assim, a gente erra mesmo, a gente não está lá dentro da empresa, a gente não vai acertar todas. E além das análises erradas que a gente vai fazer, e vai fazer muito, os ativos podem piorar, né? Uma boa empresa, uma excelente empresa que dá lucro, que tem excelentes balanços, pode de repente piorar. Por exemplo, quem que não lembra do caso da Eternit? A Eternit era uma baita empresa, excelentes resultados até ali 2012, 2013, se eu não me engano. E daí ela foi piorando, e para ajudar, alguns estados começaram a proibir lá o uso do amianto, né, que ela fazia, que ela usava muito amianto, aliás, era o que ela mais usava, né? E aí começou a ficar difícil o negócio dela, tá bom, deu no que deu. Hoje ela tá aí, claro, tentando se reerguer, mas ela acabou passando por uma recuperação judicial, poderia ter falido. Então, além da gente errar, às vezes a gente faz uma análise boa, a empresa é boa, mas com o tempo ela fica uma porcaria, por alguma razão que ninguém nunca ia imaginar, né? A questão do amianto, tudo bem, dá para imaginar, tinha vários países já que tinham banido o amianto, ok, né? Mas, vamos falar assim, geralmente a gente não vai enxergar a coisa até ela estourar na nossa cara. Além disso, a gente pode ter alguma surpresa também. A gente analisou, a empresa é boa. Olha o que aconteceu com a IRBR, por exemplo. Quem ia dizer que aquela empresa ia ter aquela fraude nos balanços?
Ninguém. Precisou de uma auditoria super especializada para achar aquele problema e aí jogar no ventilador, né, para que todo o mercado soubesse, e aí todo mundo viu, aí a ação caiu pra caramba e tal. Eu não estou dizendo que a RBR não pode se tornar uma excelente empresa, ela nem é uma empresa tão ruim assim, ou a Eternit, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes a gente acerta, a gente faz uma análise excelente, perfeita, a empresa é ótima e de repente a empresa fica ruim. Isso pode acontecer com o fundo imobiliário também, né? De repente ele perde locatário, ou a inadimplência vai lá para cima, o fundo fica sem caixa, né? Ou a manada, ou também conhecida como assembleia, pode tomar decisões aí que são idiotas, como isso aconteceu com alguns fundos, e acabar com o fundo, né? Por exemplo, em vez de fazer uma reforma para o fundo continuar viável, o prédio continuar viável, a manada prefere que não faça reforma e continue pagando dividendos, né? O resultado disso tem num vídeo que eu vou deixar nos cards, na descrição, que o fundo quase foi para o vinagre. Mas enfim, esse tipo de risco existe e não dá para a gente prever, né? A renda fixa pode dar calote, você tem às vezes CDB, o banco pode dar calote, ou o próprio governo pode dar o calote, aquele chamado calote branco, né, que é quando o governo começa a imprimir dinheiro para pagar os títulos, mas aí a inflação dispara e os títulos não serão corrigidos exatamente pela inflação, né? Mesmo os títulos corrigidos pelo IPCA, não passa toda a correção para o título. Eu posso fazer um vídeo só para falar sobre isso, que esse assunto é meio comprido, mas acredite em mim, em cenário de hiperinflação é difícil você acompanhar a inflação. Né? Ou sei lá, você investe em imóveis, o imóvel pode ser invadido, você investe no exterior e daí de repente o governo passa uma lei nova proibindo alguma coisa, aumentando o IOF para 20%, sabe? Não dá, tudo tem risco, tudo vai ter risco. Não importa, enquanto você diversificar, sempre vai ter risco dentro do seu portfólio. A diferença é, quando você diversifica, esse risco está mitigado. Então, se uma coisa der errado, ela representa só uma coisa, só um pequeno percentual do seu patrimônio. Se uma empresa que você investe quebrar, essa empresa vai lá, vai te prejudicar em 1, 2% e pronto. O resto segue o jogo. Agora, prosseguindo, vamos falar sobre como diversificar. Porque existe muita besteira sendo falado sobre isso, tá? Primeira coisa, diversificação não tem limite, você pode diversificar à vontade. O problema é o seguinte, você tem que ter ativos de valor. Então você vai lá, pesquisa, vê que o ativo é bom, vê que aquele, sei lá, fundo imobiliário é muito bem gerido, tem bons imóveis, não vai ficar vago muito tempo. Você fala, não, esse ativo eu quero na minha carteira. Cara, não tem problema se você já tem 20, esse vai ser o 21º, não tem problema. O importante é que ele tem valor. Você tem que sempre trazer mais valor para dentro da sua carteira, mais ativos bons, ativos que você fica confortável de investir. Não importa o quanto, não tem um número mágico. Ah, se tiver até 15 tá bom, mais que isso não tá bom. Quanto mais você coloca, mais você diminui o risco por ativo. E uma outra coisa interessante é que a gente pode fazer isso gradualmente. Por exemplo, eu sempre falo aqui que quem está começando a investir hoje não precisa sair diversificando no primeiro mês, né? No primeiro mês você compra um ativo, né? Um só. Aí você vai falar, pô, mas 100% do meu patrimônio está em um ativo. Só que seu patrimônio é desse tamanho aqui, porque você foi só um aporte, foi só um investimento que você fez, um mês. Aí no segundo mês você vai comprar o segundo ativo, que você ficou um mês estudando e falou, não, esse ativo eu quero ter na minha carteira. E aí cada ativo já vai ser 50% da sua carteira. Seu patrimônio está um pouquinho maior, mas ainda é muito pequenininho, né? Aí quando você tiver, sei lá, um ano, você já vai ter 12 ativos. Aí você vai ter um patrimônio um pouquinho maior e cada um vai representar só 8, alguma coisa por cento, 8,3% do seu patrimônio. Quer dizer, diversificou mais, diminuiu mais o risco e aí você vai diminuindo o risco. Claro que você não vai ficar fazendo isso para sempre, né? Vai chegar uma hora que você tem lá um monte de ativo e não precisa ficar procurando ativo. Não quer dizer que você achar uma boa empresa, você não pode pegar, estudar, ver que tem valor e colocar na sua carteira. Não é errado fazer isso, mas você não precisa mais ficar pesquisando, achando, se esforçando para ir atrás de novos ativos. E aí entra aquela questão de pulverizar. Ah, então eu vou pulverizar. Essa palavra pulverizar, eu nem sei direito o que significa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem que diversificar em valor, coisas que tenham valor. Essa história de pulverizar, às vezes é comprar fundo ou comprar ETF, que são duas faces da mesma porcaria, os dois são um lixo, não servem como investimento, principalmente de longo prazo, né? Por várias razões que não dá para entrar nesse vídeo aqui, mas eles têm taxa, eles não admitem que você seja sócio, você não consegue analisar o balanço de um ETF, e eles contam com o fator manada, geralmente, porque principalmente ETF que segue índice, o índice geralmente replica o comportamento da manada. Então, o problema do ETF, claro, é esse, ele vai replicar o comportamento da manada e vai te dar um retorno menor. E vocês viram no estudo que eu trouxe no começo do vídeo, como é que se você escolhe algumas ações aleatoriamente, né, como macaquinhos mesmo,
você consegue ganhar do Ibovespa, por exemplo. Isso não é diferente no SP500, isso não é diferente em Small Caps, isso não é diferente com nenhum outro índice que tenha ETF. Você sempre vai ser melhor do que o índice desde que você somente compre e nunca venda. E aqui só entrando um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acho muito interessante, todos os investidores muito grandes, muito bilionários, eles ficaram bilionários com poucas ações. Então é muito comum o cara ter lá 50 ações, mas 4 deixaram o cara bilionário, porque essas ele acertou na veia e deu aqueles retornos absurdos que de vez em quando aparecem no mercado de ações. O que acontece quando você tem um ETF? Você nunca vai participar dessa subida absurda. Por quê? Porque o gestor lá do ETF, ou o índice que o ETF replica, sempre vai cortar, sempre vai podar aquela empresa que está começando a crescer, porque ele vai sempre manter balanceadinho. Esse negócio de manter balanceadinho é um dos grandes inimigos do retorno de longo prazo, porque as pessoas ficam ricas, ficam milionárias com retorno de poucos ativos. O retorno em ações é assimétrico, entendam isso. O retorno de ações é assimétrico. Se você coloca 1.000, você só pode perder 1.000, mas você pode ganhar 10, 20, 50, 100 mil, porque o retorno é ilimitado. Quem é limitado é a perda. Então, olha que coisa interessante. Quando você coloca num ETF e aí aquela ação bombou para cima, né? Provavelmente o que eles vão fazer? Podar, começar a vender para rebalancear, para manter, claro, o ETF do jeito que ele deveria ser, que é replicando algum índice e tal. Então é por isso que o ETF sempre perde stock picking, mesmo que você seja muito ruim em stock picking. Basta você entrar e nunca mais vender. Pronto, desculpa dessa viajada aí, é porque ETF está muito na moda, às vezes tem que falar. E como eu estava falando para vocês, tem que ter valor, você tem que ser rígido nos seus critérios, tem que ser bem xiita mesmo quando você vai escolher o que você quer colocar na sua carteira. Tem que ter tag along, tem que ter lucro, não pode ter controlador picareta, não pode ter gestora cheia de picareta, tem que ser coisa séria, tem que ser coisa bem estudada. E aí, é assim que diversifica, encontrando cada vez mais ativos de valor até chegar aí num limite que você fique confortável, né? E nessa terceira parte do vídeo agora, eu queria falar um pouquinho sobre quanto diversificar. Porque assim, primeira coisa, não existe uma regra. A gente já viu que diversificar não diminui a rentabilidade, pelo contrário, melhora a rentabilidade. Agora, a manada fica trocando de carteira todo ano, porque segue dica de analista, segue carteira recomendada, segue, sei lá, o assessor de investimentos dela, que está super interessado que ela fique rica. Então, assim, essa pessoa realmente, diversificar para ela vai diminuir a rentabilidade, porque vai ter mais porcaria dentro da carteira. Mas para você, assim, que não é da manada e não fica trocando de ativo, compra um ativo e guarda pro resto da vida, quanto mais você diversificar, vai ser melhor. E, bom, como regra geral, né, só para falar sobre o quanto diversificar, eu acho que os ativos de renda variável deveriam ter aí até 3%, no máximo 4% da sua carteira. Eu sei que isso parece muito, mas, por exemplo, vamos dar um exemplo tonto aqui. Vamos supor que você dividiu sua carteira em 4. 25% em renda fixa, 25% em ações, 25% em FII e 25% no exterior, em estoques, vamos dizer. Aí você vai ter, então, 25% renda fixa, 75% em renda variável, né? 75%, se você tiver 25 ativos, você já vai ter 3% em cada um. Isso contando ações, estoques e fundos imobiliários. Agora, não é difícil achar 10 ações aqui, 10 ações no exterior e 5 fundos imobiliários, né? Eu acho que, aliás, é bem fácil, é o mínimo que todo mundo deveria fazer. Isso eu tô falando, é o limite, assim, é o mínimo. No mínimo você tem que ter isso. Claro que daí você pode melhorar, você pode aumentar a sua diversificação, não existe um limite superior. O limite superior é quando você não encontra mais ativos de valor ou quando você já está tranquilo. Realmente, chega uma hora, você já tem lá 100 ativos, pô, para que você vai ficar se preocupando em ter 101, 102? Não tem necessidade disso. E só um último mito aqui para encerrar esse vídeo é a questão de que, se eu tiver muitas ações, muitos investimentos, eu não vou conseguir analisar tudo isso. E daí eu falo para vocês, bom, gente, a gente vai comprando todo mês, analisando todo mês, né, acrescentando ativos na nossa carteira devagarzinho, a vida inteira. Esse negócio de analisar, é só se for analisar para vender, que é uma coisa que a gente não faz. Quem vende, perde. Então você não precisa ficar em cima dos seus ativos. E vou até mais longe. Quanto mais ativos você tem, quanto mais diversificado você está, menos você precisa ficar dando atenção para cada ativo especificamente. Uma pessoa que tem 3 ativos, ela tem que ficar o dia inteirinho em cima daqueles ativos, ligando para o RI, olhando o balanço, olhando o resultado, vendo se os funcionários da empresa estão trabalhando direito, porque ela só tem 3. Se você tem 50, você não precisa, porque se uma empresa der errado, der ruim, você tem outras 49.
né? E algumas dessas 49 vão bombar e vão, sei lá, as 10 baggers, né? Que são aquelas que multiplicam por 10, ou até, sei lá, 100 baggers que multiplicam por 100. Você vai ter isso aí, pode ficar tranquilo. É só você deixar o tempo passar, o tempo fazer o efeito dele. Eu garanto que você vai ter algumas dessas na sua carteira, desde que você, lógico, não coloque só porcaria, só empresa da moda, só empresa falida e tal. Mas, em geral, você vai ter algumas dessas aí. E eu queria perguntar para vocês, para que vocês deixem aqui nos comentários, o quão diversificado você já está. Você é daqueles que ainda tem só 3, 4 ações, ou só renda fixa, ou você já tem aí várias ações, alguns fundos imobiliários, ou até mesmo já investe no exterior. Enfim, como é que está a sua diversificação? A gente quer saber, põe aí nos comentários. Além disso, se você tem curiosidade de saber por que quem segue analista sempre perde, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico exatamente por que quem segue analista perde, vai acabar no prejuízo, nunca vai ficar rico. No mais, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeos sobre investimentos toda semana e a gente volta semana que vem. Até lá!